porta, eu abri, ele entrou. Triste e carente, tão dependente. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Aleluias. Grande responsabilidade estar aqui, sendo porta-voz da palavra, mas fiel é aquele que nos chamou, né? Fiel é aquele que separou. Nunca será sobre nós e sempre sobre Ele. Nunca sobre o que nós somos capazes, mas sobre o que Ele é capaz de fazer através das nossas vidas. E que o Senhor, Ele venha falar através da palavra dEle, manifestar a glória dEle, e que venha como uma flecha no coração de cada um que está aqui. Que a palavra dEle venha ser um alimento, mais uma vez, para as nossas vidas. Amém? Peço que abra no capítulo 6 de Josué. Vamos ler versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. E a palavra do Senhor diz assim: Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Eu agradeço a Deus por mais uma vez tendo essa oportunidade de estar tendo o privilégio de estar na presença do Senhor levando a palavra dEle. E quando a pastora fez o convite, eu folhei a Bíblia e nós entramos numa guerra, assim, né? A gente que não é pregador, não está acostumada. E fala, Senhor, direciona conforme a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco mais uma vez essa noite. E o meu coração está muito alegre por tudo que o Senhor tem feito em mim, através de mim, e o que Ele já fez também por mim e por nós. E quando meu marido estava aqui no domingo, contando o testemunho, o Senhor me trouxe à lembrança muitas coisas. E depois disso, confirmou a palavra. E aqui essa palavra bastante conhecida, que vem falar do capítulo 6 de Josué, da queda das muralhas de Jericó, na qual aquele povo caminhava para mais uma vitória, na qual o Senhor confiou na direção de um líder chamado Josué. E quando eu estava meditando nessa palavra, lendo o capítulo 6, no versículo 2, o Senhor vem dizer assim para Josué: saiba que entregarei aquele povo em tuas mãos. E ali, sobre aquela palavra, Josué não tinha nada além da palavra que o Senhor já tinha liberado na vida dele. E ali eu falei: Senhor, muitas vezes nós queremos apegar coisas, a situações, só que Deus, Ele está falando: fica somente com a minha palavra, porque é a garantia de vitória que você vai ter para vencer esse gigante. E ali eu falei assim: meu Deus, por muitas vezes, quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor, eu guerreei contra muitas coisas, primeiramente, internamente em mim. Porque o que o inimigo queria fazer, primeiramente, era me parar. Para parar o projeto que o Senhor estava fazendo através da minha vida, para estar fazendo dentro da minha casa. Só que toda vez que eu vinha para os cultos, só no outro ministério, foram 8 anos ali, e eu chegava em casa e aquele cenário de mentira, do meu casamento sendo destruído, e Satanás fazendo arruaça, eu não tinha nada além da palavra que o Senhor já tinha liberado. Porque em cada culto que eu ia, o Senhor falava: eu vou trazer de volta, eu vou fazer. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, eu estava assim. Na minha frente existia uma grande muralha. Sobre a minha casa existia uma grande muralha. Que eu, Elaine, não conseguia transpassar. Que eu, Elaine, com as minhas mãos não conseguia derrubar. Mas cada culto que eu ia,
o Senhor me alimentava com a palavra dele. E falava assim: prevalece com a minha palavra. E aqui a palavra vem dizer, nessa situação, que Josué, por mais uma batalha, ele não tinha nada além da palavra, naquele momento. Além das experiências que ele já tinha tido, porque o Senhor já havia se manifestado de várias formas, através do poder dele sobre a vida daquelas pessoas. E eu falei: Senhor, e muitas vezes nós estamos assim. Existe uma muralha, um muro muito grande na nossa frente, que nos impede de avançar para mais uma etapa. E passa ano, sai ano, e a gente continua estancado no mesmo momento, no mesmo tempo. E eu falei: Senhor, eu estava assim, aos meus olhos, mas o Senhor trouxe uma coisa ao meu coração. Enquanto você estava me louvando, enquanto você estava me buscando, eu estava fazendo. Enquanto você está aqui cultuando, enquanto você está aqui mesmo sem força, o Senhor, Ele vai dar vitória. Porque assim como Ele tinha um tempo determinado para dar vitória àquele povo, não é diferente na minha e na tua vida. Só que existe um segredo muito simples e difícil de aplicar, muitas vezes, que é a persistência na palavra. Porque você e eu, muitas vezes, não tem muitos recursos para seguir, mas temos a palavra do Senhor. E aqui no versículo 2, quando o Senhor fala que eu entregarei este povo, aqui vem falar do quê? De vitória. Vem falar de conquista. Vem de falar de mais um testemunho que você vai contar. Vem falar de algo mais uma vez sobrenatural que o Senhor ia fazer e se manifestar na vida daquele povo. E eu falei: Senhor, foi desta forma. Porque muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos avançar, mas existe um muro na nossa frente que nos impede. E o Senhor dizia para mim: esse muro vai cair hoje. Assim como nós fizemos a leitura do versículo 20. Eu não vim aqui à toa, você vai falar para o Senhor. Esse muro, essas muralhas, por maior que seja, ela vai cair hoje sobre a minha vida. E aí eu falei: Senhor, por muitas vezes eu pensei em desistir. Quem estava aqui domingo e ouviu ele falando, ele falava: eu mentia, eu saía de segunda, de domingo a domingo, e eu me privei, realmente, nós se privamos de muitas coisas no nosso casamento. Só que todas as vezes que eu saí daqui, até aqui, porque quando eu vim congregar aqui, eu ainda estava passando por essa luta dentro da minha casa. Cada vez que eu chegava em casa, e ele não estava, porque ele chegava de madrugada em casa, e falava que estava num lugar, estava no outro. E todas as situações eu chegava no meu quarto. Depois de uma quarta-feira como essa, de mulheres restauradas. Depois de uma sexta-feira de um culto de clamor. Depois de um domingo de culto de família. Eu entrava no meu quarto e eu chorava muito. Eu dobrava o meu joelho e falava: Senhor, eu não sei onde Ele está, o que Ele está fazendo. Mas o Teu Espírito Santo que está aqui no meu quarto me confronta agora. A confiar no Senhor. E saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então a minha vida estava cercada com uma muralha. Com um muro que para mim era invencível de vencer. Mas eu tinha a palavra do Senhor. Assim como Josué estava aqui nesse momento, avançando para mais uma batalha, ele tinha a palavra do Senhor. E aqui no versículo 6, no versículo 3 do capítulo 6 ainda, o Senhor, Ele deu uma direção para Josué. Disse o quê? Para eles marcharem durante 7 dias. Sobre aquela cidade que ia ser conquistada. E quantas vezes eu e você, na minha vida, foi no meu casamento e outras situações que eu ainda tenho que vencer e luto todos os dias pela misericórdia de Deus. Ele tem um cuidado de nós. E o Senhor, Ele já deu uma estratégia para a gente. Porque aqui foi liberada uma estratégia para Josué. E quando essa estratégia foi liberada, era algo sobrenatural. Porque imagine só, Deus falando para Josué: você vai reunir, vai colocar ali pessoas à frente, soldados que estarão armados, vai colocar os levitas, a arca, e vocês vão marchar durante 7 dias. Durante 6 dias, dando uma volta
de cada vez durante aquela cidade. E no 7º dia, vocês darão 7 voltas. E as muralhas cairão. E eu falei, meu Deus, às vezes o Senhor nos dá estratégia. E quando essa estratégia que foi liberada para Josué, é algo que se você não tomar posse da fé sobre a palavra, você não vive. Porque é como você buscar e não ver nada acontecendo. Eles estavam ali sobre uma palavra que Deus liberou para estar vencido. Eu estou falando fisicamente de uma muralha. Porque nós temos as nossas lutas espirituais, na qual a palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra a carne, nem sangue, é contra principados e potestade. E aqui eu também venho falar que ali eles estavam na guerra carne, aquele confronto que existia dentro deles, de avançar, e aquela insegurança de não ver, mas crer que vai fazer, porque o Deus que fez uma vez vai fazer de novo, como já foi liberado aqui. E eu falei assim, Senhor, o Senhor é tão bom, que o Senhor não desampara, o Senhor não fala somente vai com a minha palavra, mas o Senhor falou, eu vou te dar uma estratégia, Josué. Só que essa estratégia, eu imagino que o povo que estava ali naquela cidade de Jericó, falaram que bando de burro, de tonto. Eles acham o quê? Que eles rodando aqui, essas muralhas vão cair. E muitas vezes na minha e na tua vida é assim. Eu creio e também acredito que muitas vezes eu estava indo na igreja e as pessoas falaram, essa menina aí está tanto tempo orando pelo casamento dela e o marido dela não vem. E ela fica sozinha, só chora. Era um choro que eu nunca chorei tanto na minha vida. Tanto domingo eu estava aqui, eu falei, Jesus, não vou chorar mais não. Chega de chorar, agora eu vou chorar de alegria. Até o Gabriel falou assim, glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele tem um tempo de choro, mas Ele também tem um tempo de cessar as tuas lágrimas e trazer alegria. O Gabriel ainda falou no fundo para mim, falou assim, Helene, você está como os que sonham, né? Não foi, Gabriel? E eu falei assim, realmente. Mas mais ainda que sonho é gratidão de saber que existe um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. E se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que aquilo que é impossível para você é impossível, mas para Ele não. E eu falei assim, meu Deus, muitas vezes é assim que a gente estamos. Dando volta em círculos. Só que existe uma diferença, o Senhor falou para mim quando eu estava lendo. Dar volta em círculos sem propósito e com propósito. Porque às vezes nós estamos caminhando sem propósito. Mas Josué não estava ali pela própria vontade, foi uma direção de Deus. E Deus, Ele realmente dá direções da gente que vai confundir Satanás. Vai confundir quem está do nosso lado e não está com os olhos espirituais abertos. Porque talvez as pessoas olhem, mas essa daí, o filho dela não voltou ainda. A porta não foi aberta. Não mudou nada na casa dela. Ai, meu Deus do céu, essa muralha só cresce. Esse povo só aumenta e nada acontece. Mas Deus, essa noite, me trouxe aqui para falar. Ele tem o tempo certo para fazer. E a estratégia ainda é dele. Ainda é dele. E eu falei, meu Deus. E o Senhor falava assim, avante, não olhe para o problema e avance para o propósito. Aquele povo ali com Josué, eles tiveram que avançar e ficar com a palavra que já tinha sido liberada sobre a vida deles e avançar para mais uma batalha de vitória. E eu falando aqui com Deus, eu anotei tantas coisas, mas eu falei, Deus, na hora o Senhor direciona, mas eu fico até perdida aqui, mas o Senhor que conduz. E ali no capítulo 6, versículo 9, eu quero até ler, diz assim, os soldados armados marcharam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Quando eu fiz essa leitura, eu comecei a meditar. Porque eu falei, Senhor, o Senhor não falou assim, vão desarmados. Vão de qualquer jeito. Eles já estavam debaixo de uma palavra. E sobre essa palavra existia um propósito para vencer aquela batalha. Porque se o inimigo, ele usa estratégia, ele é astúcio, ele vem no sapatinho de algodão, você e eu não pode estar desarmado. Você e eu não pode estar sem oração, você e eu não pode estar sem estratégia. E essa estratégia só vem dos céus. Porque da mesma forma que o inimigo ele veio por um caminho, por 7 ele vai voltar. Porque o Senhor ainda é Deus para fazer. E o Senhor falava fortemente,
Eu tenho vitória para entregar para aqueles que esperam. Porque por todas as vezes, muitas vezes eu falava, Senhor, e minha sogra está ali, e via, porque às vezes eu falava assim, ele falava que ia para um lugar, estava em outro, e ela também não sabia das mentiras dele, e aquela situação toda, e a guerra dentro da minha casa, e por muitas vezes minha vontade era falar, eu vou parar, por enquanto. Eu não vou mais fazer louvor, eu não vou mais, porque, é muito difícil, já está passando dos limites. Está achando que eu sou besta? Ele está achando? Está pensando que eu sou crente? Eu sou besta? Eu já estava assim, já. Eu já estava desse jeito, porque tem momentos que a gente tem que abrir nosso coração para Deus, porque Ele quer sinceridade de nós. Só que o Senhor, Ele não rejeita um coração aquebrantado. E sobre todo esse tempo, o Senhor estava lapidando a minha vida, para receber o que Ele tinha para entregar para mim e para Ele. E eu falei assim, meu Deus, é muito difícil. E quando Ele chegava, às vezes na madrugada, e às vezes eu acordada, e muitas vezes, até eu me inspiro muito também no testemunho da pastora, eu ficava com raiva quando Ele chegava tarde, e aí Deus falava antes dele chegar, porque o Satanás estava ali rodeando, queria acabar com a vida dele. E o Senhor falava assim, você está com raiva, mas você vai dobrar o seu joelho no quarto e vai orar pela vida dele, para Deus guardar a vida dele, para livrar de todo o mal, para Ele abrir essa porta dessa garagem, e nem nada acontecer com ele e ele chegar em segurança. Aí eu falava, amém, Deus. Quarta-feira, acabei de chegar do culto, eu orei, fiz próximo culto, sexta-feira. Eu falei, agora ele vai mudar. Agora ele vai vir, vai falar, não, acabou. E lá ele estava mais uma vez mentindo e fazendo as coisas que estava fazendo. Aí o Senhor falava assim, você não vai parar. Porque quem te chamou e separou não foi homem. E quem te sustenta também não é remédio, nem medicina, nem homem, nem ninguém. Sou eu. E o Senhor falava assim, pode até pessoas aqui que tomam medicamento, mas quem te sustenta é Deus. Porque até a medicina falha, mas Deus não. E ali, aquele povo estava ali avançando para o propósito. E no versículo 10, a palavra do Senhor vem dizer, mas Josué tinha ordenado o povo que não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. E eu comecei a meditar nesta parte desse versículo. Falei, Senhor, ali o Senhor tinha dado uma direção para Josué. E ele falou ali, Josué, vai ali com o povo machado, colocar os soldados, a arca. Só que o Senhor pediu para eles não gritarem. Porque eles podiam estar gritando, louvando. Eu creio que eles estavam ali orando, clamando. Mas o Senhor deu uma direção, no silêncio. E aqui o Senhor falou, por muitas vezes, Elaine, muita gente não sabia do que estava acontecendo dentro da minha casa. Aliás, eu cheguei no fim, numa meada no processo que ninguém sabia. Eu fui até me abrir para a própria pastora Carla sobre o que estava acontecendo na minha casa. Foi bem no finalzinho, não foi? Falei, amiga, eu estou passando por uma situação que está ficando difícil. E às vezes eu saía daqui do culto, as meninas falam assim, vai lá, que seu marido está em casa, né? Você como é que é? O marido está afastado, é difícil. Aí eu falei, meu Deus, mal sabe. Que a madrugada é longa. Que eu podia ficar aqui até, né? Mas Deus sempre falava, eu estou contigo. E teve momentos que eu não conseguia me abrir para ninguém. Que o Senhor falava assim, vai ser só você e eu. Não vai ter amiga, não vai ter amigo, não vai ter patrão, não vai ter patroa, não vai ter ninguém. O que você está sentindo aqui dentro da sua casa é você e eu. E teve um dia que o Senhor levantou e falou assim, você vai pegar agora o azeite. Vai ungir a porta da sala, vai ungir a cozinha, vai usar a sala, vai ungir o quarto, vai ungir a casa inteira. Mas aqui eu e você no secreto. E muitas vezes as pessoas perguntavam, vamos fazer tal coisa, ok? E eu me esquivava, porque de fato eu não sabia de fato o que ele estava fazendo. Mas o Espírito Santo me dizia, está na minha mão. Se está na mão dele, tá seguro, né? Deus, ele cuida. E ali, eu comecei a entender, assim como o Senhor direcionou aqui Josué para liberar para aquele povo, que eles iam ficar avante, marchando, mas calados. Não dê grito agora. Tanto que depois, no versículo 16, foram liberados, que diz assim, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, Senhor, e o Senhor entregou a cidade a vocês.
E o Senhor falava assim, teve um momento que você não se abriu para ninguém, não tinha ninguém. Você procurava, não achava. E nem conseguia, faltava palavras. Mas eu estava ali. Porque debaixo desse processo existia um propósito. E quando eu e você está debaixo de um propósito, a tua oração não é em vão. A tua busca não é em vão. Os teus cultos aqui não são em vão. Mas sobretudo existe um tempo para acontecer. Existe um tempo na qual o controle do tempo está sobre as mãos dele. A pastora falou aqui de Eclesiastes 3, eu até anotei aqui, que tudo tem sua ocasião própria. E há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E eu falei, Senhor, propósito. Propósito é finalidade de alguma coisa. Objetivo, projeto, desígnio para fazer algo. Então, se eu e você tem um propósito liberado sobre a nossa vida, você não pode parar para avançar por mais uma batalha. Você não pode olhar para essas muralhas que se levantaram na sua vida, talvez no seu casamento, talvez na sua saúde, na vida financeira. Eu sei que realmente todos nós temos lutas aqui. Mas uma coisa eu me apeguei. Não estou aqui para ser, Elaine, não, eu estou dizendo o que o Senhor fez na minha vida. Eu estou dizendo o que Ele fez através do meu posicionamento com Ele. E qual foi o posicionamento? Não desistir. Mesmo que aos meus olhos, aos olhos de quem estava me vendo, eu estava dando volta, em círculos, mas enquanto eu estava ali, buscando o Senhor, Ele estava fazendo para derrubar essas muralhas que estavam sobre a vida do meu marido, da minha casa e dentro do meu casamento. E esse Deus está aqui para fazer na minha e na tua vida. Porque Ele tem vitória para aqueles que esperam nele. O inimigo pode até pensar, lá vai a crentinha, lá vai o crentinho. Mas Deus tem o tempo certo de agir. E eu comecei a meditar nisso aqui. E eu falei, Deus, aquelas muralhas, visivelmente, era algo impossível aos olhos humanos de ser derrubadas. Eles estavam armados com espadas. Uma espada era impossível derrubar uma muralha, que eu estava até vendo que tem em torno de 12 mil metros, não sei quanto de comprimento. Eram muralhas enormes. Então, assim, como que um batalhão de pessoas vai conseguir derrubar? Não tinha como. Tanto que o povo estava ali totalmente seguro. Satanás, às vezes, está assim, achando que Deus não está vendo que você está orando, achando que você não está suplicando, mas Ele sabendo que você está debaixo de um propósito. E eu falei, meu Deus, muitas vezes é assim. A gente olha para o problema, porque eu olhava para o meu casamento, olhava para muitas situações, assim como eu passei até uma situação com a minha mãe, que ela teve uma enfermidade também, teve um aneurisma cerebral, levou quase 70 pontos na cabeça, ficou desenganada pelos médicos, teve convulsão. E quando eu estava naquele hospital das clínicas com a minha mãe, também era algo impossível, desenganada pelos médicos. E ali um anjo do Senhor visitou minha mãe naquela UTI. Depois ela passou por outros processos na saúde, e ali mais uma vez o Senhor deu vitória. Mas existia uma grande muralha que eu tive que romper na minha vida. Para avançar para mais uma vitória, assim como aquele povo estava aqui, ó. O povo estava avante para avançar para mais uma vitória, mas existia uma grande muralha que o impedia de avançar. E o Senhor falava no meu coração, meus filhos estão deixando de avançar porque estão fortalecendo a muralha que está sobre eles. Porque tem várias formas de a gente alimentar, tanto a nossa fé como as incertezas. E o Senhor falava, e tudo que você alimenta cresce. Às vezes, o Senhor já está pronto, já deu estratégia, já falou, já liberou a palavra. Só que a gente está alimentando cada vez mais essa muralha crescer. E como avançar no meio de uma muralha, de um muro que nos impede? Porque nós somos carnes, falhos, pecadores. E como avançar no momento tão difícil quando a gente está passando? Só que, para Deus, nada é impossível. E Ele sabe o momento certo de agir. E será que esse problema que eu e você enfrenta, essas guerras na mente, no corpo, ao redor, no serviço, não sei. Para o nosso Senhor existe algo impossível para Ele? Assim como Ele derrubou essas muralhas, que perante os olhos dos homens era impossível. Você acha que hoje você vai pegar esse problema e colocar aí, ó, apresentar aqui no altar do Senhor? O que o Senhor pode fazer com esse problema?
por mais grande que ele seja, por maior que ele seja, existe algo impossível para ele, porque aqui ele estava avançando para uma terra prometida. E eu e você, existe uma terra prometida que nos espera. E sobre a nossa vida existe uma palavra. E você e tua casa está debaixo de uma palavra. E eu falei assim, por muitas vezes eu falei, Senhor, eu não estou vendo, estou crendo até pouco. Vamos combinar, porque eu falei, Jesus, a minha fé já está aqui há tantos anos. Mas o Senhor falava, você está debaixo de uma palavra. Você vai regar, mesmo que com lágrimas, porque vai ter um momento de sorrir. E hoje ele está aqui. 20 e poucos anos afastado do Senhor, mas ele está aqui. Para honra e glória do Senhor, ele está aqui. Para todo muro que o Satanás levantou caiu e ele está aqui. Toda mentira que estava dentro da minha casa derrubada e ele está aqui. Porque o Senhor tem um projeto na vida dele, na tua vida, na minha vida, e ele quer usar nós como instrumento, assim como ele fez com aquele povo. E eu falei, Deus, muitas vezes é muito difícil de romper. É muito difícil, e às vezes a gente dá importância a coisas tão pequenas que tiram a nossa paz. O Senhor falava assim, Satanás, ele sabe como tirar a tua paz. Ele sabe muito bem que não é em grandes coisas, é nas pequenas coisas. Às vezes até na irmã que não te cumprimentou, ali Satanás quer roubar a tua bênção no culto. Às vezes é o seu trabalho que não foi bem no dia, ele quer roubar, ele quer que você alimente a sua muralha. Só que ele fala, você vai vencer essa muralha. Porque as muralhas vão cair, porque quando eu opero, ninguém pode impedir. E eu falei, Deus, aquele povo avançou para mais uma vez uma vitória. E ali, a batalha continua. E o Senhor falava, assim também é na minha, na tua vida. Eu venci com ele hoje, pela glória de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim como muitas vezes eu profetizei aqui, sem viver. E louvei, falei, Deus, eu creio que ele entrará por aquela porta e ele vai te buscar. Ele não vai entrar como visitante, ele vai entrar como membro. Eu não estava vendo, estava tudo dizendo ao contrário. Mas eu creia que Deus ia fazer. E aqui no capítulo 7, a palavra do Senhor vem dizer que depois das muralhas de Jericó ter ido ao chão, e o Senhor ter tido abriu o caminho para aquele povo passar, e deu vitória para aquilo que era impossível. O Senhor ardia no meu coração. Filho, o que eu vou fazer é tão grande. É grande, igreja. E é para aqueles que creem e esperam no Senhor. Porque Satanás está pensando que essa muralha que se levantou vai te parar. Ele está pensando que essa estratégia que ele tentou, que foi a opressão, que foi tentou te intimidar. Porque o Senhor falava assim, ele quer te intimidar, ele quer colocar você assim, ó, prensado na parede. Porque por muitas vezes eu me senti assim. Naquele quarto de guerra, que começou a ser um quarto de guerra, meu quarto. E o Senhor falou assim, você vai orar aqui na sua cama, vai ungir esse travesseiro, mesmo que com lágrimas, e você vai profetizar. Porque ele é meu, eu separei, eu escolhi, e ninguém pode impedir. E ali, quando aquele povo estava avançando, uma batalha tinha sido ganha. As muralhas vieram ao chão. Só que ali, quando ele estava avançando para derrotar a cidade de Ai, sobre aquele povo, Josué usou a estratégia também de mandar espião. Assim como mandou os 2 espiões na terra de Jericó, Raabe ali foi levantada para ajudar aqueles 2 espiões, e a casa dela foi salva por uma atitude de fé que ela teve. E quando Raabe diz assim, lembra-te de mim. E ela fala assim, eu sei que o seu Deus é um Deus que ele governa em cima e embaixo dos céus. No capítulo 2 de Josué, versículo 11, Raabe, ela declara e fala, eu sei que esse Deus governa céus e terra e tudo pode fazer. E Raabe tinha ouvido falar de Deus. Ela estava numa cidade corrompida de idolatria, que existia um rei que idolatrava imagens, mas ela decidiu crer num Deus grande, que ela ouviu falar, que abriu o mar, que passou aquele povo através daquele rio Jordão,
que tirou o povo do Egito, ela ouviu falar. E o Senhor falava assim: o que tem te influenciado? O que você tem ouvido ou a minha palavra? Porque a maior ferramenta que eu e você tem é a palavra. E Raabe, ela não foi influenciada pelo cenário que a circulava naquela cidade. Ela foi influenciada, ela decidiu tomar posse e crer em um Deus que poderia fazer tudo. E ali, através da fé dela, da atitude dela, a casa dela foi salva. Mas voltando para o capítulo 7, o título vem dizer: o pecado de Acã e suas consequências. E eu comecei a meditar nessa parte. E eu falei: Deus, Acã pecou. O Senhor tinha dado uma direção para aquele povo que não era para tomar posse de nada. E Acã olhou com os olhos carnais e tomou posse daquilo que não era lhe permitido. E aqui nesse versículo, quando Josué enviou os homens para mais um avanço mais uma batalha de Ai, e ali a Bíblia diz que morreram em cerca de 36 homens. E ali Josué se rasgou na presença de Deus. Mas Deus, o Senhor derrubou aquelas muralhas, o Senhor fez com que a gente avançasse. Eu mandei os espiões, os soldados eram totalmente fracos, nem mal sabiam lutar. O que aconteceu? E ele foi entrar ali no secreto. E o Senhor falava assim para mim: Deus ainda revela o oculto e o profundo para aqueles que oram e esperam nele. Deus ainda fala. Deus ainda fala. E eu falei: Deus, comecei a meditar. E ali, quando Josué começou a orar, foi revelado. Entre o povo, o Senhor deu uma direção que ele viesse se consagrar ao povo. Para então Deus se manifestar e dizer o que estava em oculto ali entre o povo, que por esse pecado morreu em torno de 36 soldados. E o Senhor falava: a sua oração vai gerar. Mas se você retroceder, você também. Aliás, se você deixar de avançar, você também vai retroceder. Ali, por causa de Acã, que pecou, aquele povo perdeu aquela batalha. Não a guerra. Mas ali eles tiveram que sair correndo. Tiveram que correr dos inimigos. Tiveram que recuar. E o Senhor falava para mim: muitas vezes, filha, você pensou em recuar. Porque aos teus olhos você pensou: estou perdendo. Está passando o tempo. Só que Deus ainda é o dono do relógio e do tempo. E ali aquele povo estava assim, desanimado. A Bíblia diz que eles desanimaram. Falaram: Josué derrotou as muralhas, derrubou tudo. Mas e aí? Agora a cidade de Ai, a gente vê correr, poucos soldados. Por quê? E o Senhor fala: às vezes você está recorrendo por algo que você deixou de fazer ou fez algo que Deus não queria. Porque eu estava falando com Deus, eu falei: Senhor, demorou tanto tempo, mas muitas vezes eu precisei ser lapidada dentro da minha casa. Muitas vezes eu faltava sabedoria com Ele, porque eu deixava a minha raiva entrar, e o Senhor falava: fica quieta. Aí eu falava: mas você chegou tarde de novo, nananana, e entrava por um ouvido e saia por outro. E aí teve vários momentos da minha vida que o Senhor falou: silêncio, eu que vou fazer, não fala mais nada, Ele está nas minhas mãos. E teve uma profecia até que eu tinha recebido com a Dulce, lá no Apóstolo Rodrigo, na Rua Pirituba, quando ele estava lá embaixo. Nós namorávamos ainda, nem era casados. O Senhor falava assim: eu vou trazer como um anzol. Sabe quando você pesca um peixe? Pegou, o peixe vai se debater e não vai ter para onde correr. É assim que eu vou fazer com ele. Mas quando eu falar vem, é vem. E passou-se muitos anos para isso acontecer. A minha sogra está ali por diversas vezes que Deus falava. Nem éramos casados. Eu não entendia a dimensão de quanto esse homem fazia eu sofrer. Eu falava: meu Deus, a vitória é grande mesmo. Porque até no meu namoro eu passei uns estreitos. E minha mãe, ela é da Assembleia de Deus. Eu fui criada no Evangelho, debaixo de uma palavra. Mas eu ia, só ia e saía, não fazia nada. Falava: não, ainda esse pastor vai perguntar se eu quero aceitar Jesus de novo. E aí eu já sei e tal. E o Senhor permitiu, eu e ele, por muitas vezes, quando eu estava namorando com ele, a gente foi em várias baladas junto.
Era show do Vitor e Léo, era não sei o quê. Eu e ele. Eu não tinha ainda, não era batizada ainda. Não tinha aceitado, mas ele já era batizado, porque quando eu conheci ele já estava afastado. Mas o Senhor já estava ali vendo. Sobre vocês existe um propósito e uma promessa. Só que assim como o Senhor deu uma direção aqui, e por causa que Acã fez aquilo que não agradava a Deus e despojou de coisas que não lhe pertencia, existe uma punição. Só que o Senhor, pela misericórdia dele, concedeu ali para Josué, para estar revelando o que tinha acontecido, que eles perderam ali aquela batalha na cidade de Ai. E mais uma vez eles tiveram que recalcular a rota. E o Senhor falava assim para mim: filha, quantas vezes você precisou recalcular a rota porque você tomou caminhos e destinos errados dentro da igreja? Porque o que nós aprendemos aqui temos que aplicar lá fora. E quando não aplicamos, existem consequências. E essas consequências não atingem só eu e você, atingem também quem está ao nosso redor. Por quê? Porque você e eu somos ferramentas. É como um botão, como um controle que ativa quando vai mudar o canal. É você e eu. E o que eu e você tem ativado? O canal da Globo? É terrível, né? Só para fazer brincadeira. Mas o que eu e você tem ativado no mundo espiritual? Porque é isso que o Senhor estava falando comigo em cima desse versículo. Por causa de uma transgressão, de um pecado que Acã cometeu, ele e a família foram apedrejados. Perderam a vida. E o Senhor falava assim: enquanto de nós estamos perdendo a vida, mas não essa vida carnal que eu estou falando, morte espiritual. Estamos mortos espiritualmente. E ali o Senhor falava assim: Acã tomou posse de coisas que não era para ter pego. E quantas vezes eu e você toma posse de sentimentos que não nos pertencem? Ali Acã tomou posse de objetos. Mas o Senhor falava assim: quantas vezes você tomou posse de sentimentos que estavam te alimentando, enquanto a minha palavra... Lembra que eu falei no começo? Quando Josué foi chamado? Ele falou o quê? Avante. E ele tinha o quê? Somente a palavra. Ele tinha uma muralha na frente dele que era impossível, e a palavra. E ali, eu falei: meu Deus, é verdade. Às vezes nós tomamos posse de sentimento, de coisa, e vamos nos alimentando. E vai se formando outra muralha na nossa frente. Que nós mesmos vamos colocando tijolinho por tijolinho e levantando. Mas também existe um Deus que nos dá estratégia, que nos direciona, que faz, que ainda se manifesta, que ainda opera, que ainda promete e cumpre aquilo que Ele prometeu. E eu falei assim: meu Deus, o povo pagou por um ato que Acã cometeu, e ali vidas foram mortas. E o Senhor falava comigo: filha, quando você não ora, se você tivesse parado, não é só sobre o teu marido, é sobre o que eu quero gerar através de você para alcançar outras vidas. Quantas vidas eu e você às vezes mata porque nós não seguimos no propósito. E seguir o propósito é não desistir. Porque às vezes a gente pensa assim: seguir um propósito é pegar um microfone, é subir. Não. Seguir no propósito é não desistir da direção que Ele já deu. Porque a estratégia que Ele deu para mim não vai ser a mesma para a pastora Sheila, não vai ser a mesma para Roberto. Não, Ele dá uma direção para cada um. Mas o que eu e você tem feito com as ferramentas que Ele dá? Porque para cada guerra uma estratégia. Só que Ele fala assim: eu quero elevar você de nível nessa batalha. Eu não quero você mais estancado e chorando pela mesma coisa. Ano, entra ano, sai ano, e você é a mesma coisa. Ele fala: eu quero te ajudar a romper essa barreira que está te impedindo de avançar. É barreiras que Ele quer liberar hoje que nos impede de avançar. Avançar para onde? Para o propósito que Ele já começou sobre a nossa vida. Eu vou correr. E ali eu falando: meu Deus, é dessa forma. Por muitas vezes, realmente, eu alimentei sentimentos, eu tomei posse de coisas e de sentimentos que estavam no meu coração, que fazia com que esfriava até o meu amor por Ele. Porque chegou uma fase que eu estava orando, eu falei: Deus, eu não estou conseguindo nem amar mais Ele. Me ajuda, Jesus. Nem o segundo mandamento do meu marido estou conseguindo. Está me dando raiva dele já. Estava difícil. E ainda falava: ainda tem que fazer meu papel, né? Misericórdia, Jesus. Como faz? Porque mulher, né? A gente quer se entregar aquela coisa. E era muito difícil.
Só que toda vez que eu me relacionava com ele e que mais um dia se amanhecia, mais um dia o Senhor dava oportunidade, me vinha aquela esperança dentro do meu coração. Aquele alimento que alimentava a minha alma. Que quando falava quarta, mulheres restauradas, eu falei, meu Deus, eu preciso ser essa mulher restaurada. Eu quero ser, Senhor. Eu não quero mais tomar posse de sentimentos que vêm de dúvida na minha mente. Assim como Acã tomou posse de algo que não era para ser tomado. Muitas vezes o inimigo queria colocar sentimento de mágoa, de raiva, de abortar o projeto da minha família. Porque por muitas vezes eu falei, eu vou me separar. Já vou ter a carta já, digo, porque não quer isso? Palhaçada é essa, Deus? É uma bagunça aqui dentro dessa casa? Eu falava assim. Só que Deus falava, não aborta o que eu estou gerando. Porque eu ainda cuido do que está dentro e do que está fora. E eu falava, meu Deus, avante. E o Senhor falava para mim, nesse dia de hoje, de quarta-feira, Ele quer fazer de você um homem e uma mulher restaurada. Ele quer fazer com que você venha derrubar essa barreira que está na sua frente. Sobre aquilo que você tem alimentado, que tem crescido. Ele falou, eu quero dar vitória. E eu estou na posição certa para liberar. Mas e você? O que você tem tomado posse? E eu falei, meu Deus, aquele povo estava ali. E ali aconteceu que Acã veio perder a vida. O Senhor deu a direção, eles tiveram vitória. Mas existiu uma consequência na vida de Acã. E muitas vezes a gente faz coisas, toma passos, direções, decisões, que nós pensamos, não vai dar em nada. É só uma oração que eu deixei de fazer, é só um jejum que eu deixei de entregar, só um culto que eu deixei de ir, não vai dar em nada isso. Mas existe uma consequência. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Então Ele pergunta para mim e você está conectado mesmo? Entre os céus e terra comigo? Ou você desligou o botão do céu e só ativou o da terra? Porque quando nós ativamos somente o da terra, a barreira e as muralhas não caem. Mas quando nós ativamos no mundo espiritual nossa fé e trazemos à existência aquilo que não existe e colocamos o propósito acima e à frente do processo, tem vitória. O Senhor, Ele libera bênção sem medida sobre as nossas vidas. E eu aqui meditando nessa palavra, o Senhor falava assim, eu ainda tiro da sua frente o que te impede de avançar. Eu ainda tiro da sua frente o que te impede de avançar. Aquele povo estava ali sobre a liderança de Josué para avançar para mais uma batalha. E sobre mais uma batalha existia uma muralha. E sobre aquela muralha existia um Deus também que fez a promessa para aquele povo. E assim como o Senhor rompeu com aquelas muralhas, e as muralhas caíram, como nós fizemos a leitura da palavra, e teve vitória, o Senhor ainda faz. E Ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele está dizendo para mim e para você, eu ainda sou um Deus que faço. Eu sou um Deus supremo. E a minha santidade é ilimitável. Eu sou um Deus ainda que nenhum obstáculo para mim é grande quando eu quero operar. O povo estava ali, sobre uma luta, e muitas batalhas que tiveram. O horário já avançou, eu já vou entregar o microfone. Eu anotei um monte de coisa, mas amém, Deus sabe até onde era para entregar. Mas, ao meditar todos esses versículos, o Senhor me falou, quando Acã pecou, estava em oculto aos olhos dos homens. Mas para Deus não existe pecados secretos. E muito menos ocultos. Ele ainda revela e mostra o que está em oculto. E o Senhor quer trazer à existência aquilo que está em oculto sobre a minha e a tua vida. E agora eu estou dizendo sobre o mundo espiritual. É o chamado que está parado. É a oração que não sai mais. É a força que não age mais. É a fé que morreu. Porque às vezes a gente está assim. Só que Deus fala assim, em base da palavra dele. É só do tamanho de um grão de mostarda. Ativa aí para mim ativar e manifestar aqui em cima. Porque Ele só precisa de mim e de você. Está na posição para cumprir o propósito e o chamado. E que nessa noite, eu e você, através do Espírito Santo, através das estratégias que Ele já deu para mim e para você,
nós venhamos romper. Não importa a estratégia que Ele deu. Aqui para esse povo foram 7 dias. E às vezes dando volta, e às vezes você está pensando assim, mas eu não, nada muda, eu estou dando círculo, minha vida financeira, todo projeto que eu começo não termino. Mas Deus, Ele diz, fica com a minha palavra e continua usando a minha estratégia, que é buscar-me-ei e me acharei, quando buscar-me de todo o coração. Enquanto você busca, Ele faz. Enquanto você ora, Ele opera. Como disse aqui, a oração ainda move, a oração ainda alcança. Deus ainda se manifesta, Deus ainda Ele faz. Ele não depende das circunstâncias, nem do tempo, nem da estação, nem do teu querer, nem de ninguém, nem de decreto. Ele é o próprio decreto. É Ele que é a sentença, e quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Então Ele fala para mim e para você, essa barreira já caiu hoje. Hoje você vai sair daqui diferente. Você vai falar, Deus, derruba essas muralhas, essas barreiras que me impedem de avançar para o propósito, que me impede, Senhor, de avançar para aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida, Pai. E que eu venha ter estratégia dos céus, não da terra. Ele fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pensa em fazer. Se liga e se conecta comigo, que a direção vem de mim e a vitória ainda vem somente do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor, Ele venha continuar falando fortemente com a palavra dEle. E que você, assim como Josué, que acreditou na palavra e avançou para mais uma batalha, eu e você possamos estar assim. Como aqueles que sonham. Não estamos vendo, mas estamos sonhando. E eu creio que sobre esta palavra, muitos propósitos e muitos testemunhos nós iremos contar. Eu profetizo que aqui a pastora vai ter que fazer 2 cultos, porque vai ser muito testemunho. Vai ser muito testemunho. Satanás não vai entender. Mas, meu Deus, que essa igreja Ebenezer, Restauração em Cristo, está tendo tanto testemunho. Vai falar porque você não parou o propósito. E você avançou para a vitória. E assim o Senhor fará mais uma vez sobre a vida de cada um. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém? Aplaudindo ao Senhor. Ele é digno. A palavra